Acessem, inscrevam-se nas nossas redes para receber a programação. E a gente volta em março, aqui com a programação do Sempre um Papo. Eu ia convidar Bernardo Melo Franco para vir à mesa. Legal. As palmas duraram até ali, ó. Normalmente as palmas acabam aqui, ó. Chegando ali, o pessoal já parou de bater palma. Agradeço aqui a presença da senhora professora, que eu admiro tanto. Na verdade, eu amo ela, sabe? Ela é minha tramela, que é a professora Heloísa Starling. Muito obrigado por estar aqui. Heloísa foi a segunda convidada do História do Sempre um Papo, em 1986. Não preciso contar isso. Mas você escreveu Os Senhores das Gerais, eu ia falar isso, e que acabou agora lançar um livro sobre a República, que também nós tivemos a felicidade de lançar. Comprem, leiam, é importante, bom e diferente. Portanto, o senhor Bernardo Melo Franco vai falar por aproximadamente 6 horas, logo depois, quem sobreviver, vai para os autógrafos ou faz alguma pergunta, que eu acho difícil alguém fazer alguma pergunta. Brincadeira, o projeto tem a duração de 1 hora. E eu pedia primeiro boa noite, como vai o senhor? Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado a vocês todos por terem vindo aqui. Você já descobriu que aqui só tem palhaçada, né? Não adianta ficar sério, né? Bernardo, obrigado pela presença aqui no Sempre um Papo. Eu espero que a gente faça o lançamento dos seus próximos 360 livros que virão e dizer que você é quase mineiro. Você não é mineiro por acaso, né? Pensando nisso, né? Vamos começar por aí, né? Eu acho que a gente pode tratar isso como um acidente geográfico. Assim, como vocês já devem ter percebido pelo sotaque, eu sou carioca, mas eu sou um carioca de família quase toda de Minas. Meus 4 avós, 3 são mineiros, nascidos em Belo Horizonte, e os meus bisavós só não nasceram em Belo Horizonte porque Belo Horizonte ainda não existia, né? Então, nasceram por aí, uma no Carmo, um em Cataguases, outro no Cerro. Então, para mim, assim, é uma satisfação especial estar aqui, porque, de alguma forma, estou reencontrando aqui essas raízes de família. Eu, quando entrei na faculdade de jornalismo, eu achava que eu ia ser o primeiro jornalista da família, né? Minha família não tem nada a ver com isso. Meu pai é economista, minha mãe é artista plástica. E aí eu fui saber depois que, muito antes de meus pais pensarem em nascer, meu bisavô tinha trabalhado aqui em BH como jornalista, no antigo Diário de Minas, né? Sob a direção do Carlos Drummond de Andrade. E depois, enfim, também colaborou com outras publicações e tal. Tudo que a gente faz achando que está fazendo pela primeira vez, alguém já fez antes, né? Nesse caso, certamente fez melhor, inclusive, né? Mas, enfim, não tem mais o Carlos Drummond, não tem mais meu bisavô, mas eu estou aqui tentando ganhar vida honestamente e contar essas coisas que a gente assiste em Brasília e que, muitas vezes, eu acho que chegam de uma forma desordenada, né, na cabeça das pessoas. Costumo dizer que a gente, hoje em dia, está sendo bombardeado por notícia o tempo todo, né, o dia inteiro. Você acorda, vira para o lado, dá uma apertada no celular, já começa a ver o noticiário. No caso da Lava Jato, quem acordava cedo já tinha notícia quente, né, porque já tinha gente sendo presa às 6 horas da manhã. E aí, ao longo do dia, você vai recebendo notícia da internet, recebendo notícia no celular, recebendo notícia na televisão, no rádio, no próprio jornal impresso, quem ainda tem o hábito de ler, espero que seja o caso de alguns de vocês. Enfim, aí eu acho que isso, por incrível que pareça, assim, as pessoas estão consumindo mais informação do que nunca consumiram. Mas um pouquinho antes, claro. Você citou seu avô sem citar o nome, né? O Bernardo é avô do Afonso Arinos de Melo Franco, que teve aqui não foi um papel pouco importante, né? Antes mesmo do Diário de Minas, ele fundou um jornal que serviu de referência para a criação do Estado de Minas. Lá na década de 24, 25, mais ou menos, o início desse rebuliço intelectual, ele participou de todas essas etapas, de onde saiu essa geração que foi para o Rio e que formou
uma mentalidade, na verdade, né? Formou uma mentalidade e uma estirpe de intelectuais que não existe mais, né, Bernardo? Bem da verdade. Ele estava na turma que fez o Manifesto dos Mineiros, né, que foi um negócio muito importante ali no trabalho que conduziu à redemocratização do Brasil nos anos 40. Né? O Manifesto, eu espero que a Heloísa me corrija aqui se eu estiver errado, mas é de 43, não é? E o fim da ditadura do Estado Novo é de 45. Aquilo ali foi uma virada, né? Foi um momento em que os intelectuais começaram a botar a cabeça para cima e protestar contra a ditadura do Estado Novo. E aí essa turma acabou, enfim, tendo caminhos diferentes, né? O meu bisavô e o irmão dele foram fundadores da UDN. Hoje em dia é meio palavrão falar nisso, né? Mas na época, enfim, o Brasil era outro, era uma política que era conduzida pelas elites, e ali você tinha a expressão, pela primeira vez no Brasil, de um partido mais de classe média, né? Um partido que reunia advogados, juristas, profissionais liberais e tal, com uma pauta mais liberal. Eu acho que a UDN ficou muito tempo com o estigma de ser um partido de direita, um partido muito conservador, um partido que fez uma opção pelo golpismo em alguns momentos da história, né, especialmente em 64, mas, assim, olhando o que a gente está vivendo hoje no Brasil, acho que eles seriam bastante moderados, né? A gente está perdendo um pouco a bússola aí do que é uma posição de direita, o que é a posição de centro, né? Acho que essa eleição do mês passado, ou de outubro já, está deixando esses ponteiros um pouco confusos, né? Bem, então vamos falar primeiro do livro. Como a gente sabe que as perguntas virão um pouco mais para a atualidade, né? A gente combinou de que você falasse do frio, né? Você tenta, no seu livro, e a minha opinião conseguiu, criar uma espécie de cronologia do que aconteceu, claro que dentro do momento que a crônica foi escrita. Então, explica um pouco o livro para a gente. Se você me permitir, Afonso, eu queria só voltar àquilo que eu estava dizendo sobre essa coisa da overdose de notícia. Todo mundo está o tempo todo sendo bombardeado por notícia por todos os lados. E, assim, contraditoriamente, as pessoas estão consumindo mais informação do que nunca, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que elas estão mais bem informadas, né? Às vezes, o excesso de informação acaba deixando o público perdido, acaba deixando nós mesmos, jornalistas, perdidos. Então, acho que, por isso, cada vez mais a gente está vendo uma demanda do público leitor, telespectador, pela explicação, pela análise, né? Você não quer mais só a notícia, fulano disse isso, você quer entender por que ele disse, o que ele vai dizer na frente, como é que vão ser as respostas, e o que o teatro da política, fora das aparências ali, da declaração, da assinatura, da medida, o que de fato isso impacta na vida das pessoas. Então, acho que o desafio do colunista hoje é mostrar o sentido que está por trás do noticiário. Foi isso que eu tentei fazer nesse período, que eu tento fazer diariamente, mas nesse período foi especialmente desafiador, porque a gente viveu no Brasil a desestabilização e a queda de um governo, a desestabilização e a quase queda de um outro governo, e, de repente, essa eleição maluca de 2018, com coisas absolutamente inéditas acontecendo, e acho que dá para a gente falar no desmanche do sistema partidário como a gente o conhecia desde a Constituição de 88, né? A gente teve, nessa eleição agora, uma subversão de tudo que era o padrão esperado, né? Todas as previsões, tudo que os institutos de pesquisa faziam, todas as convenções do que era importante para o cara se eleger, o tempo de TV, a aliança partidária, isso tudo foi jogado no ventilador. Enfim. E aí, quando eu escrevi esse livro ele trata de um período que vai da segunda posse da Dilma Rousseff, em 2015, até o fim de 2017, que é o período em que o Temer se desvincula consegue engavetar a última denúncia contra ele na Câmara dos Deputados. E aconteceu uma coisa curiosa nessas últimas semanas. Quando o Bolsonaro se elegeu, eu fiquei com a impressão de que o interesse por esse livro ia simplesmente desaparecer, porque é tanta novidade, as pessoas estão tão impactadas pela mudança, pelos anúncios do Ministério, pelas transformações que o Bolsonaro está prometendo, pela forma como ele faz declarações bombásticas e tal,
e foi uma campanha tão aguerrida que parece até que o impeachment da Dilma virou uma coisa da pré-história, virou uma coisa lá de trás, embora tenha acontecido há pouco mais de 2 anos. Mas, assim, para minha grata surpresa, tem acontecido o contrário. Nesses últimos dias, muita gente está procurando para conversar sobre o livro. E eu acho que isso é um sinal de que as pessoas estão reconhecendo, estão identificando que o Brasil só elegeu esse personagem como presidente da República. Isso que a gente viu acontecer agora só aconteceu por causa de circunstâncias muito especiais, por causa de uma crise muito aguda que a gente teve nos últimos anos e que, então, para a gente entender o que está acontecendo agora, é preciso dar uns passos atrás e pensar um pouco sobre o que a gente viveu nesses últimos 3 anos. Então, eu espero que, para vocês que forem ler o livro, ele tenha um pouco essa tarefa, assim, não só de rememorar episódios, como também fazer a gente pensar, né? Fazer a gente pensar sobre as mudanças que permitiram uma eleição tão incomum, e que estão jogando o país aí nessa nova fase a partir de janeiro. Tá, mas fala um pouquinho mais da história do livro. Foi convidado ou você decidiu escrever? Como é que foi isso? O livro nasceu assim, Afonso. Eu sou colunista diário agora do Globo, mas na época eu escrevia na página 2 da Folha de São Paulo. Estava escrevendo desde o fim de 2014, portanto eu peguei logo depois da reeleição da Dilma, e já nesse momento que o governo entra num turbilhão de crise e não consegue mais sair, né? Crise econômica, crise política e crise da Lava Jato, crise ética, tudo ao mesmo tempo. E eu fazia essa coluna em Brasília, passava a minha semana inteira em Brasília, enfim, voltava para o Rio só no fim de semana, quando dava, às vezes nem isso. E fui fazendo sem a pretensão de estar fazendo um rascunho da história, estar escrevendo para a posteridade, nunca pensei em nada disso. Estava fazendo ali o jornal do dia, tentar levar a melhor informação para o leitor e tentar explicar ali, dentro dessa confusão, o que era importante prestar atenção e o que não era. O tempo passou, eu me surpreendi com o volume e com a velocidade dos acontecimentos. A Dilma caiu, o Temer assumiu, conseguiu dar uma certa aparência de normalidade para o governo dele, embora a gente já soubesse do que esse governo era feito, né? Até que um belo dia, o meu colega Lauro Jardim divulga no site do Globo a gravação do Joesley Batista, a informação de que o Temer tinha negociado com um empresário investigado pela polícia dentro do Palácio do Jaburu, tarde da noite, o que claramente, na minha opinião, era um esquema para comprar o silêncio do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha também hoje parece um personagem de antigamente, mas há 3 anos era a figura mais poderosa da República. E sem ele também a gente certamente não teria tido o impeachment e o desenrolar das coisas como elas aconteceram. Então, o Lauro divulga essa fita à noite, foi um baque na República. No dia seguinte, todo mundo em Brasília acordou bastante cedo para ver o que estava acontecendo, e se formou uma expectativa de que o Temer ia renunciar à presidência da República. Isso foi dia 17 de maio de 2017. Eu fui para o Palácio do Planalto cedo, nós ficamos ali no comitê de imprensa, que fica no andar térreo do Planalto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Palácio do Niemeyer. É uma linda visita, apesar de, às vezes, os inquilinos não inspirarem muita admiração. Enfim, a gente passou aquele dia numa alta tensão ali de saber o que estava sendo discutido. O Temer se trancou com os aliados dele, negociou a renúncia, é melhor eu entregar os pontos agora, vou tentar brigar até o fim. E, no meio dessa confusão, todo mundo exasperado de trabalho e tentando apurar pelo telefone o que estava acontecendo 2 andares acima, me liga um editor da Companhia das Letras e fala: olha, você não quer transformar esse negócio em livro, não? Não, nesse caso foi o Ricardo Tepperman, que é quem cuida da não-ficção. E eu falei: ué, se vocês acham que vale a pena, vamos nessa, né? E aí a gente combinou, porque a ideia dele nesse momento era o seguinte: o Temer vai cair. E a gente vai ter no Brasil a queda de 2 presidentes no período de 1 ano. É um negócio que eu acho que só teve igual em 54, depois do suicídio do Getúlio. Pelo menos na nossa história recente, né? Eu estou correndo o maior risco de falar essas coisas aqui na frente da Heloísa Starling, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Assim, para mim, a referência do meu tempo de vida era algo que lembrava ali a crise da Argentina de 2001, né, que a gente teve presidente da Argentina fugindo do palácio de helicóptero, né, com o povo batendo panela na porta. O De la Rua, e depois, enfim, Duhalde toma posse, depois outro cara toma posse. Parecia que a gente ia ter um dominó de presidente. Então, a ideia da editora era o seguinte: vamos pegar esse material rápido,
vamos publicar e vão ser as 2 quedas presidenciais em um ano. Só que aí o Michel Temer não caía. Para surpresa geral, ele conseguiu se segurar ali, se amarrar na cadeira de todo jeito, conseguiu agarrar naquele osso, fez aquela negociação toda com os deputados, a gente sabe com que base, né, com muita negociação de cargo, de emenda, de favorecimento, e, no fim das contas, trancou as 2 denúncias. E aí a minha angústia era a seguinte: quando é que esse livro vai acabar? Porque a coluna ia fazer todo dia, mas o livro ia ter que ter um ponto final. E aí, no dia que o Temer consegue trancar a segunda denúncia, a gente chegou à conclusão de que o ponto final estava dado pela própria crise. E é por isso que a gente fala de 1000 dias de tormenta, que são quase 1000 dias. Pela conta que eu fiz, eu não sou muito bom nisso, mas eu acho que eram 1025, entre a primeira coluna e a última que está no livro. Falando nisso, por que ele não caiu mesmo? Que são tanta coisa que eu esqueci. Eu acho que ele não caiu porque ele, diferentemente da antecessora, ele é uma grande raposa do meio político, né? Tudo que a Dilma, tudo que faltava a Dilma em termos de habilidade de negociar com o Congresso Nacional sobrava para o Temer, né? Se ele tem uma qualidade que a gente precisa reconhecer, é saber manejar aquele jogo, aquele xadrezinho ali do poder de Brasília. E ele conseguiu, como eu falei, com base em muito favor, em favorecimentos escancarados para a bancada ruralista, para parlamentares da bancada evangélica, para uma série de segmentos, né? Ele montou um verdadeiro balcão de negócios no Palácio para negociar a permanência dele. O que acabou acontecendo foi que o Temer ficou no governo, mas ficou com o governo totalmente enfraquecido. Eu te diria, Afonso, que o principal objetivo dele, ao ficar no governo, já não era mais ter o poder, porque a gente sabe que o poder dele ficou muito esvaziado. Ele não aprovou mais a reforma da Previdência, ele não conseguiu mais mandar nos próprios ministros. Eu acho que a maior busca dele era para manter o foro privilegiado e, com isso, evitar um encontro assim, mais cedo com os tribunais, né? Meio inevitável, né? Que é meio inevitável, algo que a gente vai assistir em janeiro. Queria agradecer muito a presença do senhor, doutor Zé Maria Rabelo. Muito obrigado. Zé Maria, que esteve aqui comigo lançando o livro aos 80 anos, e agora, 2 meses depois, lançando outro, né, Zé? Pois é. Depois você fala dele aqui para a gente, tá bem? É agora dia 12, 14? Que dia, Fernando? Dia 10? Beleza, está valendo a propagandinha daqui a pouco. Elô, você não quer falar alguma coisa? Elô devia estar sentado aqui. Só que se tu fizer a troca aqui, eu tenho medo de me matar. Então, eu vou pedir para o Elô para falar um pouquinho aqui. Não, eu já cansei, não tem mais o que perguntar. Você não está entendendo o que eu estou vendo passando no microfone, você não tem mais o que perguntar? Bernardo, eu li o livro, acho que todo mundo tem que ler, porque, do jeito que ele está falando, parece que está picado. Mas, na hora que ele reuniu as colunas, o texto cresce. E aí você tem uma narrativa extraordinária. É uma história que você não para de ler, né? Tem bandido, tem mocinho, tem tudo, né? Mais bandido que mocinho, né? Tem mais bandido que mocinho. Eu fiquei pensando, quer dizer, tem o momento do impeachment da Dilma, se a gente olha de hoje para lá, né, porque historiador só consegue prever o passado, né? Aí se eu fico olhando, eu fico pensando que a estabilidade que estava garantida entre PT e PSDB se rompeu ali. Não sei se isso faz sentido. Quer dizer, talvez a gente possa pensar que se rompe quando Aécio questiona a eleição. Isso não acontecia, nunca tinha acontecido desde a redemocratização. É um sinal de desrespeito à democracia, se não reconhecer as regras. E aí, mas no momento do impeachment e da articulação que se faz, eu tenho a impressão que a estabilidade que hoje deu no que deu se rompeu ali, né? A estabilidade garantida por esses 30 anos de PT-PSDB. Então, eu não sei se é isso. E eu queria que você falasse um pouco como é que foi a participação, porque, além do Temer, como é que é a participação que derruba a Dilma? Como é que foi a articulação que você mostra aí
e como é que isso se desdobra hoje, né? Eu vou tentar começar pelo princípio, que é a sua pergunta sobre a coisa da estabilidade do sistema, né? Vamos lá, jornalista não consegue pensar sem anotar, né? Então, peço desculpa a vocês, mas vamos nessa. Eu acho o seguinte, Elô, tem um pacto na democracia que é o seguinte: quem ganha governa, quem perde faz oposição. Né? Isso é uma coisa que é respeitada nos países civilizados. É claro que o impeachment está na Constituição, né? É claro que você tem meios legais de interromper o curso de um governo. E no Brasil a gente já viu isso acontecer em 92 com Collor, como viu lá atrás, mas enfim, para falar da história recente, viu acontecer com Collor. E acho que no caso do Collor estava suficientemente pacificado na sociedade que o impeachment precisava ser aprovado. Não havia muita dúvida de que o presidente da República estava à frente de uma quadrilha, que estava levando benefício pessoal, que estava reformando a sua residência com dinheiro de propina, que as contas da família dele eram pagas com cheques fantasmas, que o tesoureiro de campanha estava achacando empresário pelo Brasil todo. Isso tudo estava muito claro. E teve pouca gente na rua, ou para não dizer quase ninguém, para defender o Collor. A situação da Dilma foi diferente. A situação da Dilma, eu acho que o impeachment atendeu ao desejo da maioria da população, sim. Né? A gente olha as pesquisas, isso relendo o livro agora, eu até me surpreendi em ver como foi rápida a erosão do governo dela. Né? A Dilma se reelege no fim de 2014, com 51% dos votos, né? Uma margem muito apertada. E já em março ela está com uma rejeição maior de 30 anos. Quer dizer, a rejeição dela só era comparável em março, 3 meses depois de tomar posse, à rejeição do Sarney, quando deu errado o Plano Cruzado. Foi assim um desmanche, né, uma dissolução da imagem pública dela, e evidentemente isso tem um impacto muito forte na estabilidade de qualquer governo. Né? O deputado, o senador, eles votam nos projetos do governo quando interessa a eles e quando também o eleitor deles está a favor. Quando tem uma maré tão forte contra o governo, é normal que numa democracia o presidente fique enfraquecido. Eu acho que o pulo do gato nesse caso é que, na avaliação de muita gente, eu me incluo nesse pessoal, a caracterização de um crime de responsabilidade da Dilma Rousseff foi muito frágil. O argumento das pedaladas fiscais, que foi o argumento usado para derrubar a presidente da República, era um argumento que a gente percebia nas conversas no Congresso, que nem os deputados e senadores que estavam votando sabiam explicar. Era muito difícil você encontrar um deputado que soubesse dizer o que era uma operação de crédito antecipado, uma devolução, uma antecipação de dinheiro do Tesouro para uma estatal. Enfim, era um negócio muito abstrato. E, na verdade, a gente sabe que a Dilma não caiu por isso, ela caiu pelo chamado conjunto da obra. A impopularidade, a aliança da oposição com uma boa parte da base do governo dela, né? E, enfim, uma conjuntura aí que unia empresários, unia gente do setor financeiro, unia segmentos de várias frentes da sociedade interessadas em trocar o governo antes da eleição de 2018. Olhando agora, eu acho que dá para a gente dizer que uma boa parte desses setores que apoiaram o impeachment parece estar arrependida. Né? Eu citaria aí o caso do PSDB, que era o principal partido de oposição. Se a gente pensar no Brasil de 2015, o mais provável, né, é sempre perigoso você fazer previsão para o futuro. Né? Assim como os historiadores, eu também prefiro fazer previsão sobre o passado. Embora eu tenha aprendido aquela frase do ex-ministro Pedro Malan, eu acho que sempre é bom lembrar dessa frase, que no Brasil até o passado é incerto. Né? O próprio passado ele vai se transformando e vai tendo enfim, vai sendo visto de forma diferente e a história vai sendo contada sempre de forma diferente. Mas assim, é muito claro para mim hoje que no Brasil de 2015 estava tudo preparado para Dilma continuar fazendo um governo impopular, um governo fraco, um governo ruim mesmo, acho que não precisamos ter meias palavras para dizer isso. O governo dela era muito errático, era muito abaixo da crítica, muito diferente do que ela havia prometido na campanha.
E o cenário natural seria que a oposição voltasse ao poder pelo voto e que o PSDB tivesse a candidatura mais forte em 2018. Né? Eu acho que seria natural, até para uma democracia pujante como a brasileira, que a gente tivesse lá a alternância de poder. Né? Não é razoável, não é desejável, no mundo ideal, que nenhum partido se perpetue no poder. Né? A gente não é o México, que ficou lá com o PRI 70 anos. Então, assim como tinha mudado em 2002 do PSDB para o PT, poderia ter mudado de volta para o PSDB. E o que a gente viu foi que aquela vontade, né, aquela ida com tanta sede ao pote, acabou prejudicando o PSDB. Em primeiro lugar, porque ele se associou ao Michel Temer e ao Eduardo Cunha, e você aparecer do lado do Temer hoje não é exatamente um bom predicado eleitoral. E, em segundo lugar, porque eles jogaram tudo ali naquele argumento da ética na política, né, de que o Partido dos Trabalhadores representava sozinho a corrupção e de que eles eram a saída da moralidade. E aí, no momento que o Aécio Neves é flagrado da forma como foi, achacando um grande empresário brasileiro, pedindo dinheiro para ser entregue em cash, e ainda especificando que era bom entregar para alguém, que a gente matasse ele antes dele fazer delação, eu acho que naquele momento a imagem do partido se dissolve. E aí você abre espaço para essa nova força de extrema-direita aí que é representada pelo Jair Bolsonaro. Mas tem um fator aí que entrou também como uma espécie de lança mesmo, interferindo em tudo, que foi, não digo da Lava Jato num momento, mas da influência do Lava Jato nesse contexto, né? Eu acho que a Operação Lava Jato, ela desorganizou o sistema político brasileiro. E isso é só uma constatação, não é um juízo de valor. Eu não estou dizendo que isso tenha sido ruim. O sistema político brasileiro estava apodrecido. Né? O sistema de negociação de cargos em troca de dinheiro, o sistema de loteamento de estatais e de ministérios, o popular toma lá da cá, a forma como o poder estava sendo levado em Brasília era muito promíscuo. E isso precisava ser mudado. A gente tinha um país em que os políticos e os partidos políticos eram representantes de empreiteiras, frigoríficos e bancos. Né? Esses eram os verdadeiros donos do poder no Brasil. E aí os políticos se alternavam ali representando essa turma. Eu estou falando no passado, mas eu não tenho certeza de que esse sistema está mudando agora. Ele apenas está mudando, pelo menos de forma, né? Com o fim do financiamento empresarial. É bem possível que daqui a alguns anos a gente descubra que essa eleição de 2018 foi financiada da mesma forma, só que no Caixa 2. Mas, de qualquer forma, a gente tinha um sistema muito apodrecido, Afonso, um sistema que precisava de uma chacoalhada. E a Lava Jato deu essa chacoalhada. O problema dela é que ela, sendo uma operação de combate à corrupção, ela destruiu o que estava pela frente, mas não necessariamente ajudou a reorganizar as forças para a construção de um novo. Então, eu acho que o fenômeno que a gente está assistindo hoje no Brasil, com a implosão aí dos grandes partidos, com a eleição de figuras que se dizem de fora da política, mas que, em alguns casos, até representam coisa pior do que o que estava na política, é algo que já foi visto na Itália. Né? Eu acho que vale a pena a gente lembrar o juiz Sérgio Moro, ex-juiz agora, né? Futuro ministro da Justiça, ele sempre comparou a Lava Jato à Operação Mãos Limpas, que foi a operação que nos anos 90 combateu a máfia na Itália, de fato conseguiu desarticular um esquema criminoso de muitos anos, que estava também arraigado dentro dos partidos políticos. Essa operação levou à cadeia políticos importantes, assim como aconteceu no Brasil. Ela desmontou o Partido Socialista, desmontou o Partido Democrata Cristão, desarticulou o sistema todo que eles estavam acostumados a assistir desde a Segunda Guerra. Só que o problema foi o seguinte: no lugar daquilo tudo, veio o Silvio Berlusconi. E o Berlusconi representava um sujeito populista, sem nenhum compromisso com a coisa pública, pelo contrário, era um empresário que claramente entrou na política para fazer mais negócios, que se aliou a uma banda podre aí da política italiana, xenófoba, de extrema-direita, uma gente, enfim, muito ligada ao preconceito contra o imigrante, né, a defesa de interesses mesquinhos, e o Berlusconi ficou durante anos dominando a cena política na Itália.
porque na política não tem vácuo, né? Não tem vácuo de poder. Quando alguém sai de um lugar, rapidamente aparece uma outra força para ocupar esse lugar. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente consegue explicar para um estrangeiro a vitória do Jair Bolsonaro, ou a vitória de um outsider, que concorreu por um partido ao qual ele se filiou há 6 meses, que era um deputado do chamado Baixo Clero, que até um ano atrás era tomado como uma figura caricata do Congresso, uma figura folclórica. A gente consegue explicar a eleição dele comparando com o que aconteceu na Itália. Eu acho que, de alguma forma, a Mãos Limpas deu no Berlusconi e a Lava Jato aqui está dando no Bolsonaro. Não quer dizer que a coisa não possa melhorar para frente, mas acho que o cenário é um pouco esse. Ontem mesmo houve uma prisão da Gomorra, né? Você viu na Itália, resultado ontem, mas eu li que a pesquisa, que as investigações duraram 10 anos para prender agora. Então, a pergunta é um pouco nisso. Como o próprio Moro disse, as investigações estão se reproduzindo, né, dando filhotes, não só em pequenos núcleos, mas nos estados. A gente vai ter uma espetacularização da Lava Jato a partir de janeiro? Olha, Afonso, essa é uma boa pergunta. Eu vou me escudar de novo aqui naquela desculpa de não querer fazer previsão para o futuro, porque, em geral, a gente acaba se esborrachando quando tenta prever o que ainda não aconteceu. Mas uma coisa que é bem segura de dizer é que a gente vai ter uma série de políticos importantes a partir de 1º de janeiro sem o foro privilegiado. Embora o Supremo tenha decidido que o foro já não é o foro de antigamente, a gente tem um fato de que muitos políticos com mandato estão ainda se valendo dessa proteção para não responder pelos crimes que cometeram. E eu acho que o caso mais simbólico, não estou dizendo aqui que ele cometeu, de fato, os crimes pelos quais ele é acusado, mas o caso de um político importante que está se escudando no foro para não responder na justiça é o presidente Temer. O Temer, no dia 1º de janeiro, passa a faixa para o Bolsonaro e passa a ser tratado na primeira instância. Então, sem dúvida, acho que há uma expectativa de que tanto ele quanto os principais ministros desse governo que está saindo, o Moreira Franco, Eliseu Padilha, eles perdendo o foro vão ter que prestar contas para juízes de primeira instância. E aí a sua pergunta sobre a espetacularização. Eu acho que esse, de fato, é um problema. Durante muito tempo, a gente no Brasil, não estou nem me incluindo nesse agente, mas muita gente se convencionou que a Lava Jato e as operações de investigação de corrupção estavam cometendo abusos, estavam cometendo alguns excessos, estavam cometendo algumas injustiças, mas que, em nome de um bem comum, de um bem maior, olha, não, estão combatendo a corrupção pela primeira vez no Brasil e tal, deixa para lá, deixa dar uma atropeladinha na lei, deixa dar uma forçadinha no que a Constituição permite, deixa fazer uma condução coercitiva ilegal, deixa expor o cara, como foi o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, acorrentado que nem um bicho, com algema nas pernas e nos braços. Porque a gente está combatendo a corrupção, então o importante é estar do lado certo. Eu acho que hoje já tem uma mudança nesse sentimento, que eu acho positiva. A gente perceber que, em nome do combate à corrupção, a gente não pode pisar na Constituição, né? Porque se comete abuso hoje contra o meu inimigo, amanhã podem cometer também contra o meu amigo e contra mim, né? Então, acho que a espetacularização da justiça nunca é desejável. É ideal que a gente sempre garanta as prerrogativas de todo mundo, né? Mesmo o maior dos vilões tem o direito de apresentar a defesa dele, de ser representado por um advogado no tribunal, de dar a sua versão para os fatos. E aí, se ele for culpado, ele que seja condenado. A gente, no Rio, agora está vivendo um pouco essa dúvida, Afonso, por causa da prisão do governador Luiz Fernando Pezão. A prisão do Pezão foi uma coisa muito incomum, porque apenas um ministro do STJ, numa decisão que no jargão jurídico a gente chama de monocrática, quer dizer, sem ouvir nenhum outro juiz, um único ministro determinou uma prisão preventiva, portanto, sem prazo para terminar, de um governador no exercício do cargo. E a gente tem que lembrar que, embora os políticos sejam, né, figuras individuais que fizeram as coisas deles e tal, e tem que responder por elas, eles também, quando estão ali investidos naquele cargo, eles estão representando os votos de milhares ou de milhões de pessoas. Então, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado também para não transformar a justiça em justiçamento, né? Isso já foi feito na França no fim do século XVIII e não deu muito certo, né? Você conseguiu identificar hoje, à luz do passado incerto,
algum fator que te chamou mais atenção no processo da Dilma, que determinou uma mudança de rota? Ou a coisa foi, como você próprio disse, de roldão? Olha, a Dilma, é impressionante, relendo essa história, como é que ela se enfraqueceu rapidamente, né? Como eu falei, ela se reelege no fim de outubro de 2014, toma posse dia 1º de janeiro. No dia 8 de março, ela convoca um pronunciamento para o Dia Internacional da Mulher. Era um domingo. Aí ela vai para a televisão para anunciar. Ela tinha ficado um período assim, de uma espécie de um resguardo, que ela não deu entrevistas, ficou enclausurada no palácio, enquanto o Joaquim Levy, que era um economista liberal, identificado com o PSDB, um homem da escola de Chicago, agora está voltando, né, no governo Bolsonaro, o Joaquim Levy estava lá desempenhando aquele papel de Joaquim Mãos de Tesoura, né, cortando o seguro-desemprego, cortando o benefício social, anunciando contingenciamento de verba para um monte de programa. E as pessoas estavam muito irritadas com a Dilma, porque ela na campanha dizia que não tinha crise e que as coisas, que isso tudo era alarmismo, que quem falava que a economia estava numa rota preocupante era Pessimildo, né, e que nada disso ia acontecer. Então, a Dilma aparece no dia 8 de março com a ideia de ir para a televisão e falar, olha, gente, de fato, a gente está tendo que fazer um ajuste, mas eu peço o sacrifício de todos, vai ser uma coisa passageira, daqui a pouco o Brasil volta a crescer, nós vamos garantir os programas sociais. É o que todo governo faz quando precisa apertar o cinto. E naquele dia ninguém quis ouvir a presidente da República. Ela foi para a televisão e as pessoas, por causa também do WhatsApp, né, que ainda era uma novidade naquele período, com essa força que a gente viu agora na campanha, por causa das redes sociais, as pessoas se articularam, a oposição se articulou e combinou que as pessoas fossem para a janela bater panela. É um negócio que estava muito identificado com a Argentina, né? A Argentina tinha a tradição do cacerolaço, né? O pessoal na rua batendo panela e tal. A gente não tinha essa manifestação assim tão disseminada. E, de repente, todo mundo tomou um susto. Acho que a imprensa tomou, o próprio governo tomou, e até a oposição, Afonso, que tinha acabado de sofrer uma derrota. Eu acho que naquele momento instalou assim, uma coisa em todo mundo. Olha, dá para derrubar. Esses caras, a turma que começou a se juntar no impeachment, ali ela viu que ela tinha força. Isso aconteceu dia 8 de março. No dia 15 de março, você tinha aí cerca de 500 mil pessoas na Avenida Paulista, gritando fora Dilma, pedindo a queda do governo. Então, eu acho que esse momento foi decisivo. Depois disso, foi uma longa estrada ladeira abaixo. A gente tinha na presidência da Câmara essa figura do Eduardo Cunha, que é um político que, na época, era até um pouco insensado aí em alguns setores, né, como um modernizador, alguém que ia implantar uma agenda liberal no Congresso, alguém que entendia, finalmente, a importância de se governar olhando para a iniciativa privada, sem preconceito e tal. O discurso do Eduardo Cunha era esse. Mas, por trás disso, tinha um político chantagista, que já tinha demonstrado os métodos de ação dele lá atrás do governo Collor. E o Eduardo Cunha estava na presidência da Câmara, e no Brasil o presidente da Câmara tem um poder que nenhuma outra autoridade da República tem, que é aquele botãozinho vermelho que ele tem embaixo da mesa, onde ele aciona um processo de impeachment. Então, a partir de março, o Cunha passa a usar abertamente a possibilidade de abrir o processo de impeachment para chantagear o governo. Ele vai fazendo isso para arrancar ministérios, para derrubar políticos que ele não gostava, para tomar dinheiro de emendas e de vantagens parlamentares, e vai fazendo isso com sucesso, até o momento em que ele próprio se vê sob investigação. Então, ele passa a usar o botão vermelho para chantagear o governo em troca de proteção. E aí, naquele momento, a gente ainda teve uma possibilidade de acordo. Qual seria esse acordo? O governo Dilma garante uma proteção ao Eduardo Cunha, tira a Polícia Federal do encalço dele, faz um acordo com o Judiciário, faz um acordo com o Ministério Público, e aí o Eduardo Cunha fica blindado, não é preso, e a Dilma fica no poder. O Cunha, de fato, achava que a Dilma tinha esse poder. Eu acho até curioso, porque se ela não conseguia proteger os próprios aliados dela, né, a gente tinha tesoureiro do PT sendo preso, senador do PT sendo preso, imagina se ela ia fazer isso por um inimigo. Ninguém tinha controle desse aparato da Lava Jato. Era até bom que não tivesse.
E aí, naquele momento, teve uma grande expectativa por esse acordo, até que o PT anunciou que não faria o acordo, não daria os votos para salvar o Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Aí o Cunha aceita o processo de impeachment em dezembro de 2015, e a partir de então foi só uma contagem regressiva até o final do governo. Uma pergunta, gente? Tem um microfone ali, quem quiser, por favor, você pode ir para o microfone? Pode. Primeiro aquele moço lá atrás, depois você, querido. No microfone, por favor. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Jânio. A minha pergunta é a seguinte. De fato, esse episódio que você contou de março, você tem o PSDB que terminou a campanha com uma quase vitória, quase derrota, né, uma campanha que foi decidida ali nos últimos votos, mas que continuou mobilizado. E você tem um governo que ganha, mas que desmobiliza a sua campanha. Exemplo disso, se você pegar o Twitter da Dilma pós-eleição, ela não tuita mais, você não tem Facebook mais. Quer dizer, toda uma mobilização que elegeu a Dilma se desmobiliza, enquanto você tem uma mobilização que quase elegeu o Aécio Neves, que continua mobilizada. Então, isso talvez explica esse fato de março aí, desse episódio. Você sentiu isso? Tem alguma coisa a dizer? Você está falando da importância das redes sociais nesse contexto. A outra né? questão é a importância das redes sociais e a importância da mídia, que, de certa forma, aproveitou muito as fragilidades do governo Dilma para, digamos assim, descer o cacete, literalmente, no governo e transformar, talvez, o governo em algo caricato, assim. Na resposta, você exclui o cacete, por favor. Vamos lá, por partes. Eu concordo com a tua... Obrigado pela pergunta, eu concordo com a sua avaliação. O resultado da eleição de 2014, ele, de alguma forma, ele demonstrou que o ciclo de poder do PT estava se esgotando, né? Então, foi uma vitória com sabor de derrota. E tinha muita gente insatisfeita com a Dilma, com a condução dela no primeiro mandato, e tinha um personagem especialmente insatisfeito com ela, que se chamava Luiz Inácio Lula da Silva. Lula estava muito irritado com a Dilma. Lula quis mandar no primeiro governo dela, chegou a montar o ministério inicial da Dilma, e ela, aos poucos, foi se livrando dos ministros que ele tinha deixado, foi montando sua própria equipe, e foi cometendo erros ali na condução da política econômica e na condução da negociação com o Congresso. Durante um período, a gente tinha a oposição de verdade se reunindo não nos partidos que estavam fora do poder, mas lá no Instituto Lula, no Ipiranga, em São Paulo. Ali era uma espécie de um confessionário, onde ia empresário, ia político, ia parlamentar para reclamar da presidente. E várias vezes o Lula, em vez de falar, não, peraí, não sei o quê, ele ia lá e se juntava na reclamação. Eu, durante o primeiro governo Dilma, eu estava trabalhando em São Paulo pela Folha, e a minha atribuição era descobrir o dia a dia do PT, o dia a dia do ex-presidente Lula. Então, várias vezes eu tive relatos de reuniões que terminavam assim, né, com todo mundo falando mal do governo ao mesmo tempo. Então, ela tinha uma fragilização da própria base, e acho que no momento em que ela faz uma opção por uma linha ultraliberal na economia, chama o Joaquim Levy e põe ele dentro do governo com carta branca para, na verdade, implementar o programa que seria o programa do Aécio e não o programa dela, ela perde a capacidade de mobilizar a própria base em sua própria defesa. Né? Então, você tem aí os movimentos sociais se afastando do governo, você tem a base do PT se afastando do governo, e você tem entidades que foram importantes ali na sustentação desse ciclo lulista, como o MST, MTST, incorporando o discurso contra o governo. Né? E estavam com razão, porque estavam se sentindo enganados, não era uma questão de manipulação, de tentar fragilizar. Eles se sentiram enganados e tinham razão para isso. Então, em algum momento, a Dilma não estava mais agradando ninguém, nem a turma do governo, nem a turma da oposição. Isso, sem dúvida, enfraqueceu ela muito. Por outro lado, vou contar até uma história que talvez vocês... enfim, certamente não é novidade para vocês, que o senador Aécio Neves, embora tenha um domicílio eleitoral aqui em Belo Horizonte, ele vivia no Rio de Janeiro, né? E eu, por uma coincidência que ocorre
muito com jornalista que também fica muito em Brasília naquele período de terça a quinta-feira, ou de segunda a quinta-feira, durante a semana parlamentar, eu várias vezes voltei para o Rio no mesmo avião, no mesmo voo que voltava o Aécio. Né? Eu ia e voltava, e isso ainda acontece com alguma frequência, num avião sempre cheio de parlamentares do Rio. Né? Se vocês pegarem aqui um voo em Confins para Brasília na terça de manhã, vocês vão embarcar junto com um deputado, junto com um senador. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por essa experiência um pouco estranha. E no meu caso, além da bancada do Rio, tinha também o Aécio. E eu me lembro, isso me impressionava, em 2015, no primeiro semestre, que o Aécio era tratado como uma celebridade no aeroporto. Era como se eu estivesse embarcando com o Neymar. Porque se a gente olhar o mapa da votação dele em 14, embora ele tenha perdido a eleição, ele ganhou com folga nos setores mais abastados da população, que são os setores que pegam avião, né, que frequentam os aeroportos. Então, você tinha ali, ele é como se ele estivesse assim em casa, né, como se ele estivesse entrando num restaurante e fosse aplaudido por empresários e tal, era um pouco esse clima. Teve uma vez até, agora eu já não lembro mais o número, mas eu contei o número de selfies que tiraram com ele, era uma coisa assim de umas 40, um negócio impressionante. O cara tinha um tratamento de popstar. O pessoal já pagou tudo? Mudou tudo agora, né? Agora eu acho que ele nem pega mais avião junto com os antigos eleitores dele. Eu vou tomar a liberdade de fazer 2 perguntas rápidas. Primeiro é a seguinte, como é que você vê as perspectivas para o governo Bolsonaro com esse ministério? Porque como você colocou aqui para mim, antes essa confusão nacional que estava assim, fazendo o povo brasileiro temer o que ia ser depois das eleições. Na sua opinião, o Bolsonaro ele tem um pulso forte, a gente pode esperar grandes coisas dele? E uma segunda pergunta que eu quero fazer é o seguinte, se vocês, jornalistas políticos, nos Estados Unidos, no escândalo Watergate, o presidente Nixon caiu porque tinha uma pessoa lá de dentro da Casa Branca, que os jornalistas chamavam de Deep Throat, né? Que entregava tudo para os repórteres e eles punham no jornal. Se vocês não têm ali em Brasília alguns Deep Throats que aparecem lá, porque às vezes tem muita gente que mora em Brasília e me conta cada coisa que eu fico horrorizado. Eu fico pensando, os jornalistas têm que saber disso. Se você tiver, não vai te contar, não. Nem nos contar. Nós temos, graças a Deus, né? Se não fossem as fontes, né? Se não fossem os boquirrotos, os jornalistas estavam perdidos, né? A gente vive de informação e a gente vive da nossa credibilidade, né? Então, o que leva uma fonte a procurar um jornalista para contar uma história? É o sentimento de que ele está assistindo uma coisa que está errada, né? Que não deveria estar sendo feita, e de que esse negócio tem que sair no jornal, ou tem que ir para a televisão, ou tem que ir para o rádio. Felizmente, ainda temos essas fontes, embora hoje em dia tenha muita fonte paranoica aí com a questão da vigilância. Enfim, quem conhece a história do Watergate deve lembrar que o Garganta Profunda tinha alguns códigos ali para poder passar informação. Um deles era botar uma bandeirinha na janela, né, do prédio, para que os repórteres soubessem ali que era o momento de conversar e tal. Isso está no filme, inclusive, Todos os Homens do Presidente, que, assim como o livro, eu recomendo para quem não conhecia ainda, muito legal. Agora, é claro que as paranoias são outras, né? Antigamente, em Brasília, você tinha o cara que deixava o dossiê embaixo de uma ponte, né? E aí o jornalista ia lá como se fosse uma caça ao tesouro, pega embaixo da placa, não sei o quê. Hoje em dia está tudo aqui, né, gente? Está tudo aqui no celular. A gente recebe o dia inteiro, troca WhatsApp, troca mensagem com políticos, com fontes do Judiciário, com o ministro do Supremo, com todo mundo por aqui. E o medo das pessoas é de ser monitorado, né? Então, nos últimos tempos, o que tem sido mais usado são outros aplicativos que não são o WhatsApp. Um deles é o Telegram, mas agora já tem aplicativos ainda mais criptografados. Sempre tem a expectativa de que a pessoa fale com você, tendo garantida a confidencialidade, né? A gente sabendo que essa informação ela não vai ser violada. Tem um princípio que está garantido na Constituição, que é o sigilo da fonte, né? Quem te conta uma história
confidencial precisa ser protegido, né? E o jornalista, ele não tem o compromisso do sigilo. Às vezes alguém fala, porque vazaram a informação, o jornal vazou a informação, isso é um absurdo. Político, quando está encrencado, em geral, usa esse argumento. E é uma bobagem, porque o jornalista ele não tem dever de guardar informações do Estado. Os guardiões da informação são os agentes públicos. O dever do jornalista é o contrário, é o de informar, é de levar para a sociedade aquilo que alguns poderosos ali de plantão não querem que seja divulgado. Então, o sigilo da fonte ele serve para isso, para que a gente possa garantir uma proteção para aquele informante saber que ele não vai ser punido, né? Se não fosse assim, ninguém nunca te passaria uma informação sigilosa, porque o funcionário ficaria com medo de ser demitido, de ser perseguido, de ter a sua família perseguida pelos órgãos públicos, né? Isso já acontece, imagina se a gente não tivesse esse direito ao sigilo, né? Isso é uma garantia muito importante que tem que ser preservada. A primeira pergunta? Do Bolsonaro, perdão. Olha, o que dá para falar do Bolsonaro? O governo não começou ainda, né? O governo começa dia 1º de janeiro. Isso que a gente está assistindo agora, que é o período da transição, é um período que tradicionalmente é de muita espuma e muita marola, né? É muito anúncio, muita expectativa. Acho que há uma expectativa muito grande na sociedade por mudanças nas práticas políticas. A gente falou um pouco disso aqui. E eu acho que a eleição do Bolsonaro, ela significa, ao contrário do que algumas pessoas dizem, que não, porque o brasileiro virou um povo fascista, virou um povo de extrema-direita, porque agora as pessoas estão, esse sentimento de ódio é majoritário na sociedade. Eu acho que isso existe e que isso é preocupante. E também fico preocupado quando algumas figuras aí desse novo governo estimulam esses sentimentos contra minorias e tal. Acho que isso é muito deletério e isso tem que ser fiscalizado, denunciado e combatido. Mas eu acho que a gente não tem 60 milhões de pessoas pensando desse jeito no Brasil. Eu me recuso a acreditar nisso. Eu acho que a eleição do Bolsonaro significa que ele incorporou, e assim como foi ele, poderia ter sido um outro personagem, ele incorporou uma grande insatisfação, uma grande irritação da sociedade. O eleitor brasileiro ele está com muita raiva. E ele tem razão para estar com raiva. Ele está com raiva da corrupção, ele está com raiva da violência, ele está com raiva do desperdício do dinheiro dos impostos. E no caso da classe média, ela ainda está com raiva de, além de ver o dinheiro do imposto ser desviado, ter que pagar tudo de novo. Porque no Brasil acabou que a gente tem um segmento da sociedade, o segmento mais abastado da sociedade, se acostumou a privatizar suas soluções, né? Em vez de você cobrar que a escola pública fosse de qualidade, você matriculou seu filho numa escola privada. Em vez de você reclamar do hospital público, você você comprometeu parte da sua renda com um plano de saúde privado. Em vez de você reclamar da segurança, você gradeou o seu prédio, instalou uma câmera. E aí as pessoas, eu acho que começaram a se dar conta de que está tudo errado. Não é assim em lugar nenhum do mundo. Não é assim em nenhuma sociedade sadia, né? Então tem uma insatisfação com o papel do Estado, com a falta de prestação de serviços. E tem meio que um sentimento assim como contra tudo isso que está aí. E o Bolsonaro, por fatores que a gente pode passar aqui mais uma noite inteira conversando, eu acho que ele conseguiu incorporar na figura dele. Uma das coisas que me preocupam é que ele está assumindo com muita expectativa, né? E uma expectativa que em alguns casos se confunde com um sentimento um pouco messiânico, né? Aquela coisa do salvador da pátria, o sujeito que vai chegar lá com a capa do super-homem e vai resolver todos os problemas. A partir de 1º de janeiro não tem mais corrupção no Brasil. Acabou o toma lá da cá. Agora bandido não vai mais circular livremente na rua. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Nada disso vai acontecer. As coisas podem melhorar em alguns segmentos, podem piorar em outros, mas toda mudança na sociedade é gradual e não depende da vontade de um indivíduo. Depende de várias coisas, depende dos governos estaduais, depende da própria sociedade, depende de como as forças vão se articular no governo, na oposição, no setor privado. Então, o meu receio é que essa enorme confiança que uma parte grande da sociedade está botando no Bolsonaro, ela rapidamente se converta numa desilusão, porque as pessoas vão tomar um choque de realidade em algum momento e vão perceber que ninguém é super-homem e nenhum presidente resolve
as coisas de uma vez só, com uma frase bombástica de efeito, apontando o dedinho para cima como se estivesse atirando, ou com um meme na internet. Né? Então, acho que essa é uma das coisas que a gente tem que ficar atento. Assim, como é que essa onda de enorme confiança ela vai se comportar no momento que as pessoas se confrontarem com a realidade. A gente tem... É bom lembrar que o Brasil tem problemas muito sérios para resolver. Um deles é com as contas públicas. Né? A gente está tendo uma deterioração das contas desde o governo Dilma e não tem saída fácil para isso. Né? Quando se fala em reforma da Previdência, por exemplo, a gente está falando, de um lado, de um problema contábil, que é matemático, é aritmético, não tem como lidar contra ele. Né? A gente tem a população cada vez ficando mais velha, cada vez, enfim, vivendo mais, que por um lado é bom, mas por outro lado também o sistema que está aí não dá mais conta de nos padrões que foi montado enfim, de sustentar isso. E a dívida pública está explodindo. Por outro lado, qualquer reforma vai significar corte de direitos. E ninguém quer perder, ninguém quer que o governo vá lá e enfie dinheiro no seu bolso, enfie a mão no seu bolso para tirar dinheiro. Isso tende a acontecer no ano que vem. Então, isso vai gerar, com certeza, uma reação desfavorável ao governo, como eu acho que geraria com qualquer governo. Boa noite, como é que você chama? Arcângelo. Boa noite. Qual a sua pergunta? Bernardo, a mídia vai se adaptar com Bolsonaro? Vai ser enquadrada? Vai se enquadrar? Ou vai reagir? A democracia já era? Eu vejo o seguinte, o Bolsonaro falou muito claro para o jornal O Globo: vou retirar recursos do grupo de vocês. Né? A Rede Globo ainda entra, de alguma forma, para fazer algum tipo de entrevista, mas o jornal O Globo não entra. O UOL entra, mas a Folha de São Paulo não entra. Né? Eu sinto assim, um certo silêncio da mídia, assim, principalmente da Globo, da Folha de São Paulo, de estar pisando em ovos, sabe? E a questão da democracia está me parecendo o seguinte: os fins justificam os meios. Né? Imagina se fosse a Dilma, seja no primeiro governo ou no segundo governo, que virasse para a Rede Globo e falasse assim: eu vou tirar o recurso de vocês. Né? Imagina o que a Globo faria, o que a Folha de São Paulo faria. Eu acho que isso não está sendo abordado, não está sendo escandalizado. É uma ameaça velada, uma ameaça escancarada, na verdade, né? E com recurso público. Né? Com recurso público. E a questão da democracia, né? Porque parece assim, tudo agora pode, como foi falado aqui, feito uma observação, tudo pode, mas tem as consequências, os fins, né, justificam os meios. Vamos lá, eu acho que, de novo, muita coisa que o presidente eleito diz, ele próprio acaba dizendo no dia seguinte. Muita coisa que ele diz não se escreve. Ele repete em vários assuntos, entre eles os de imprensa, o comportamento do Donald Trump nos Estados Unidos. Ele percebeu que o Trump teve uma receita de outsider que deu certo, de causar a polêmica, de fazer uma frase chocante, de atacar a imprensa. E ele está repetindo aí, ponto por ponto, essa estratégia. Tem várias coisas que a gente olha e fala, cara, não é possível, ele está fazendo exatamente igual o que aconteceu nos Estados Unidos em 2016. O Trump, vocês estão acompanhando, ele tem mantido essa postura de tensionamento com a imprensa como uma estratégia de comunicação. Né? Faz parte dessa nova estratégia populista de direita em vários países do mundo, eleger a imprensa como um adversário. Ele tem feito isso e, para o público dele, isso dá um resultado eleitoral para ele positivo. O Bolsonaro, diversas vezes, durante a campanha, se referiu a matérias publicadas em vários segmentos, em vários órgãos de imprensa, como fake news. Mas não eram fake news, eram news. Só que eram news que não agradavam a ele. Então, a reação dele, em vez de se explicar, de pedir desculpa, de dizer que não era bem assim, era dizer, não, a culpa é do mensageiro. Isso não aconteceu. E, às vezes, sem nenhum compromisso com os fatos. Né? A Folha de São Paulo, por exemplo, mostrou lá o caso de uma funcionária fantasma dele, registrada no gabinete, que, enquanto devia estar em Brasília, ficava lá em Mambucaba, perto da casa de praia dele, na região de Angra dos Reis, numa lojinha de açaí.
Ela ficou conhecida como a Val do Açaí. E o Bolsonaro nega esse negócio como se o jornal não tivesse ido lá, fotografado, entrevistado ela, entrevistado o marido, mostrado a banquinha de açaí. Enfim, aí passou o tempo, ele não fez nada, a funcionária continuou ganhando sem trabalhar. Alguns meses depois, a Folha voltou ao mesmo local, viu que ela estava lá de novo. E aí começou a pressão, matéria na televisão e tal, e o Bolsonaro demite a funcionária. Ele exonera a funcionária. O que, dentro de um registro normal de político, seria entendido como uma admissão de que, de fato, ela era funcionária fantasma e, portanto, ela foi demitida. E se você ouvir as entrevistas dele, até hoje ele diz que aquilo era fake news. Então, assim, tem um compromisso assim, com a verdade factual, ou com a coerência, ou com a lógica dos fatos, que, às vezes, personagens populistas, como é o caso dele, como é o caso do Trump, enfim, sentem que não é mais uma obrigação do homem público, né? Então, acho que ele está fazendo isso, acho que isso anima a turma dele, né? Como colunista, escrevendo textos críticos com frequência sobre o Bolsonaro, como também escrevo contra outros personagens, aí, outros partidos. Nos textos do Bolsonaro, especialmente, eu vejo uma reação muito agressiva na internet, né? Eles montaram uma estrutura de resposta em rede social muito forte, muito eficiente, muito rápida, e tem usado isso, enfim, para se blindar de críticas, para se blindar do contraditório, da cobrança. Agora, para usar uma frase dele, o que os apoiadores dele costumam usar, eu acho que é importante a gente lembrar que todo presidente da República, quando senta naquela cadeira, ele está exposto à cobrança, à crítica, e se ele não está acostumado, é melhor ele já ir se acostumando, né? Ele vai enfrentar esse tipo de cobrança, ele vai enfrentar essa vigilância da imprensa. É bom que seja assim. Quando ele fala que vai punir, vai cortar o dinheiro e tal, ele está jogando também na mistificação, porque a imprensa, os principais veículos de imprensa, aqueles que veiculam anúncios do governo federal, eles não dependem disso para sobreviver. O percentual de receita publicitária que vem de governos é ínfimo, é coisa de 1%, 2%. Não tem nenhum jornal que vai fechar ou que vai deixar de circular porque o governo parou de anunciar. Mas ele está vendendo essa ideia para dizer para o próprio público dele que, está vendo, estão me criticando, mas, na verdade, não é porque eu estou fazendo a coisa errada, é porque eles são comprados, e aí vai acabar a mamata. É o mesmo mecanismo que ele usa para falar mal dos artistas, por exemplo, quando ele diz que vai cortar a Lei Rouanet. Entendeu? Artistas, a classe artística, eu acho que majoritariamente se manifestou contra a candidatura dele no segundo turno, pelo menos, da eleição. E qual é a resposta dele? Está tudo mamando na Lei Rouanet, o artista vive pendurado no governo, que é uma mentira, a gente sabe que é uma mentira, mas para o público dele, ele vende essa ideia de que, olha, não é que eu estou errado, estão falando mal de mim porque são comprados. Então, acho que com a imprensa é a mesma coisa. Se isso vai evoluir para uma tentativa real de cerceamento da imprensa, de censura, de proibição de veículos, de prisão de jornalistas, eu não acredito. Mas, mais uma vez, a gente vai ter que esperar para ver o que vai ser esse governo. Eu também não tenho dúvidas de te dizer que, dentro desse grupo político que está chegando ao poder, tem muita gente com mentalidade autoritária. Né? E se alguém tinha alguma dúvida sobre isso, eu acho que essa dúvida sumiu no momento que o filho do presidente, que não é apenas o filho, mas também é o deputado mais votado da história do Brasil, o Eduardo Bolsonaro, dá uma palestra e diz que, para fechar o Supremo Tribunal Federal, não precisa mandar um tanque, basta um cabo e um soldado. É uma declaração claramente de intimidação do Poder Judiciário e contrária à Constituição, contrária à democracia. Agora, se isso vai ser só fala, bravata, ameaça, ou se isso vai se desdobrar em ameaças reais à democracia, é algo que a gente vai ver com o tempo. Eu torço para que não, e da minha parte, no que tiver ao meu alcance, eu acho que também de toda a imprensa, de forma geral, eu acho que a cada momento que ele testar esses limites e que ele ameaçar avançar sobre as liberdades, os direitos civis, eu acho que o nosso compromisso, a nossa obrigação é denunciar e criticar. É o que a gente pode fazer. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Ricardo. Queria fazer um paralelo de dois fatos que ocorreram, um antes do golpe e um pós. A questão do grampo. Falam muito do grampo da Dilma e do Lula,
mas eu quero falar o grampo dos Estados Unidos que grampearam a Dilma. Inclusive, grampearam o telefone que ela utilizava dentro do avião. Negócio impressionante, absurdo. E também, com relação a esse grampo, nós tínhamos também o Sérgio Moro, que frequentemente frequentava os Estados Unidos, e a condução que ele teve na Lava Jato. A segunda situação é o afastamento do Eduardo Cunha. Você tinha um pedido do Janot em dezembro, antes de todo um procedimento do golpe. Quando chega em maio, o mesmo pedido, ele é apreciado em caráter liminar, 5 meses depois de ter feito o serviço, acredito eu, ele é afastado. E aí, a relação que eu faço? O papel do Poder Judiciário no golpe, que, na minha opinião, modesta opinião, é do Judiciário, os políticos foram instrumentos do golpe. Eu acho quem realmente deu o golpe. E a questão dos Estados Unidos, que eu acho que tem que ser falado diante do que a gente está vendo agora, que nós estamos sofrendo uma nova colonização, né? O Brasil está sendo novamente colonizado. Nós temos hoje quase que nós estamos sendo governados quase por um imperador, que não é o Bolsonaro, mas sim o Trump. Maravilha. Ricardo, obrigado pelas perguntas. Vou tentar responder as duas aí brevemente. Sobre a participação dos Estados Unidos no processo que culminou na queda da Dilma, tem uma vantagem nos Estados Unidos em relação a relações internacionais, quando se compara com outros países, que lá essa história da abertura de documentos confidenciais é muito respeitada. Então, o que acaba acontecendo é que tudo que se passa na Casa Branca, no Pentágono, na CIA, depois de 20, 30 anos, a depender do papel, ele vem à tona. Né? E, por causa disso, que historiadores e jornalistas conseguiram, por exemplo, os documentos que mostraram lá a movimentação em 64, naquela operação chamada Brother Sam, o deslocamento lá da frota, o apoio aos militares que deram um golpe da derrubada do João Goulart. Então, o que eu posso te responder é que daqui a uns anos a gente vai saber como é que eles se comunicaram, o que foi tratado naquele período, como é que eles se comunicaram com a embaixada aqui no Brasil e com as autoridades do governo e com a vice-presidência. Agora, enquanto esses papéis não vierem à tona, a gente só pode, enfim, esperar e ouvir relatos e tal, mas não tem a documentação para afirmar isso ou aquilo. Eu não acho que o papel dos americanos tenha sido nada parecido com o de 64, nesse caso. Eu acho que o Brasil mudou muito de lá para cá, né? A Guerra Fria acabou, o mundo hoje é muito mais complexo, as relações internacionais são muito mais complicadas, é um mundo multipolar. E vale lembrar que o Trump não estava no poder nesse período, né? O Trump se elegeu no fim de 16, a Dilma caiu quando o presidente dos Estados Unidos ainda era o Barack Obama, que não era um personagem com identificação, por exemplo, com essas forças que estão vindo no poder agora no Brasil. Que mais? A questão da espionagem da Dilma e do avião, de fato, foi uma coisa chocante, ocorreu, foi admitida pelos próprios americanos a partir lá daquele vazamento de documentos do Edward Snowden, né, ali naquele contexto dos Wikileaks e tal. Acho que é um negócio absolutamente condenável, né, que um país, num tempo de paz, né, e não num tempo de guerra, monitore países que são países considerados países amigos, né, países com os quais tem relação diplomática. Mas eu quero te lembrar que isso não aconteceu só no Brasil. A Angela Merkel, que é a mais importante líder da Europa, também foi grampeada. Né? Naquele momento descobriu-se que havia um sistema de espionagem orbitando nas principais democracias ocidentais. Inclusive, eu, em 2013, no período dessa confusão toda, eu era correspondente em Londres, da Folha de São Paulo. E eu cobri esse caso, eu me lembro até que apareceram lá as ramificações da inteligência britânica com a inteligência americana. Foi um escândalo enorme.
O governo Cameron, na época conservador, era muito próximo dos americanos, né, por natureza, né, aquilo que eles chamam de relação especial, e precisaram se explicar. De fato, foi um negócio que ficou mal explicado no contexto de vários países. Mas eu não saberia te dizer, e eu não arriscaria dizer que os americanos tiveram um papel determinante no que aconteceu no Brasil, não. Eu acho que um personagem como o Eduardo Cunha, brasileiríssimo como nós, ele teve um papel muito mais determinante na queda do governo, e incluiria nisso também, a gente falou pouco dele, às vezes a gente até se esquece, né, mas o presidente da República ainda é o Michel Temer. E eu acho que o papel do Temer, sendo um vice-presidente que conspirou abertamente para derrubar a titular, né, aquela que foi a companheira de chapa dele, é um papel que não pode ser desprezado, né? Em poucas democracias do mundo, eu acho que tem notícia de um vice-presidente que tenha articulado de uma forma tão escancarada a queda da sua companheira de chapa para assumir o lugar dela, né? O Temer não teve nem o cuidado de disfarçar essa articulação ao longo ali de 2015 e 2016. Isso é uma coisa que eu vou tratando recorrentemente no livro, porque para mim era espantoso que alguém que é um professor de direito constitucional, como ele gosta sempre de lembrar que tenha ido naqueles momentos, por exemplo, para a televisão, para dizer que um governo que tivesse 6, 7, 8% de popularidade dificilmente chegaria até o fim, como se o impeachment ou a permanência de um presidente fosse determinado pelo Ibope e pelo Datafolha, né? E se isso valesse de verdade, deveria ter valido para ele também, porque se a Dilma tinha 6, 7%, ele teve 3 e 4%. Né? Ele conseguiu a proeza de ser ainda mais impopular, ainda mais rejeitado pela população. Sobre a sua pergunta do judiciário, eu concordo com a sua crítica e faço ela no livro. Acho que um dos episódios muito mal explicados do processo que levou à queda da Dilma é a decisão do Supremo de não julgar, ou a demora do Supremo para julgar o pedido de afastamento do Eduardo Cunha, que você, com correção, lembrou, que foi apresentado pelo Janot em dezembro de 2015. Mantiveram Cunha no poder até que ele terminasse o processo de impeachment em abril de 2016. E aí, logo depois, cerca de 40 dias, se não estou enganado, 5 semanas depois, o Supremo finalmente afasta o Eduardo Cunha, um pouquinho depois ele é cassado e um pouquinho depois ele é preso. Isso podia ter acontecido muito antes. Se tivesse acontecido, possivelmente a história do Brasil teria seguido um curso diferente. A gente, no jornalismo, sempre tem a obrigação de ouvir todos os lados, né? E, nesse momento, a gente conversava muito no bastidor ali com ministros do Supremo. O argumento que eles usavam, que não me convencia, mas que eu registrei nas colunas, era de que, se eles afastassem o Cunha naquele momento, o Supremo estaria se identificando com a defesa da Dilma, estaria tomando partido num processo de impeachment. Então, a desculpa deles é que eles não deveriam interferir, não deveriam decidir a situação do Cunha até que o processo chegasse a termo. Agora, é importante lembrar, o professor Joaquim Falcão costuma sempre dizer isso, né, um professor de Direito muito reconhecido, foi agora para a Academia Brasileira de Letras, lá da Fundação Getúlio Vargas do Rio. Ele sempre diz que o Supremo decide até quando ele decide não decidir. Né? A não decisão é uma forma de decidir. Nesse caso, o Supremo decidiu pela omissão. Ele lavou as mãos para a permanência do Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Lembrando que o Eduardo Cunha, naquela época, ele não era só presidente de um poder, ele também era o segundo na linha sucessória da República. Virtualmente, quando o Temer assumiu o poder, o Eduardo Cunha passou a exercer as funções de vice-presidente. Ele seria o substituto imediato do Temer. E aí, nesse momento, lembraram disso e resolveram afastá-lo. Antes do Zé Maria, só uma futurologia. É verdade que, com o indulto, se for feito, o Eduardo Cunha sai agora no começo do ano? Não, essa informação foi desmentida já. Essa questão do indulto é muito complicada, porque, mais uma vez, gente, é muito fácil para um jornalista, para um analista, para um historiador, ou para uma pessoa que simplesmente se expressa sobre política nas redes sociais, adotar uma versão maniqueísta da história, né? Dizer, pô, tem um lado que só tem vilão, só tem mocinho, outro lado que só tem bandido. Se tomarem a decisão X, isso significa o fim da Lava Jato. Se tomarem a decisão Y, acabou a corrupção no Brasil.
As coisas não são assim, não são tão preto e branco. No caso do indulto, é uma questão complexa mesmo, porque o indulto presidencial ele existe em quase todas as democracias. Ele está previsto na Constituição. Né? Se a gente partir do pressuposto de que a cadeia, ela, em tese, serve para punir, mas também para ressocializar, e que a gente não deseja, né? O Brasil não tem prisão perpétua, não tem pena de morte. A gente acha natural que a pessoa cumpra a maior parte da pena e volte para a sociedade e não cometa de novo crime, é para isso que a cadeia existe. A gente também tem que olhar com alguma naturalidade para o Instituto, por exemplo, da progressão de pena, progressão de regime, e para o Instituto do indulto também. Agora, o indulto foi pensado como algo a se dar para quem já está no final do cumprimento da pena, né? Ou por razão humanitária, ou porque o sujeito já está lá e já cumpriu a maior parte do tempo dele, ou porque ele teve bom comportamento e já está prestes a ser solto. Então, como somos um país cristão, né, e convenciona-se que o Natal é a data mais importante do cristianismo, talvez algum teólogo diga que não é o Natal, é a Páscoa, mas, enfim, vou tomar essa liberdade de dizer isso, convencionou-se que em vários países tem a figura do indulto natalino. O problema é que o indulto natalino do Temer no ano passado foi um indulto generoso demais, quer dizer, o Papai Noel estava com um saco muito grande. E, de fato, pareceu ali para muita gente que houve um exagero, né? Agora, o problema é que é uma prerrogativa do presidente. Quem determina o indulto é o presidente da República. Tem que tomar cuidado, às vezes o Supremo tem vontade de reescrever as leis, né, de reescrever a Constituição. Nesse caso, eu acho que, me parece, e esse tem sido o entendimento aí majoritário do Supremo, semana passada foi isso, que o Temer pode ter agido errado, me parece que agiu, que foi generoso demais com os amigos dele, não com Eduardo Cunha especificamente, mas com outros políticos acusados de corrupção, mas que naquele caso ele estava usando uma prerrogativa da presidência. Então o caminho era pressionar, criticar, contestar o presidente, fazer protesto, mas não suspender uma cadenetada. Zé Maria, o microfone está aí? O pessoal tem que ligar lá. Beleza. Antes da pergunta, queria agradecer a sua presença, Zé Maria. É uma honra para mim. Obrigado. E do Fernando também, claro. Acho que o microfone não está funcionando, viu? Fala e aumenta lá. Pode agora falar. está. Obrigado. É o seguinte, nós estamos vendo agora não um governo, são muitos governos que ou na prática que se anunciam a um governo na pasta da economia, que tem todos os poderes para decidir os assuntos econômicos. Temos um governo na área jurídica, que é o Moro, que tem todos os poderes. Temos a bancada da agricultura, mandando em setores importantes do governo. Temos filhos que são os assessores diretos do presidente. Eu pergunto, para onde é que vamos? Isso aí não vai resultar num equilíbrio impossível entre essas forças que são, eu esqueci de falar no coordenador do Onyx. Então, essas forças todas, como é que vão se compor? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é uma pergunta que há muito tempo eu venho trabalhando com ela, por que não se usam as reservas internacionais do Brasil, que são de 300 e tantos bilhões de dólares, para bater um pouco o déficit público? O Haddad falou nisso em certo momento, falou com muita discrição, mas chegou a dizer da possibilidade de usar uma parte, citou inclusive opiniões de técnicos dizendo que o Brasil não precisava ter esse volume tão grande que nenhuma nação tem proporcionalmente. E eu te pergunto, por que não se usa isso para bater, por exemplo, o déficit da Previdência? Vamos lá, eu também vou começar pela primeira, que é sobre a confusão, que é a pergunta que todo mundo se faz hoje em Brasília e que nós, jornalistas, mais temos ouvido, tanto de leitores quanto de empresários, de gente do judiciário. Todo mundo está fazendo a mesma pergunta. Quem que vai mandar nesse governo? E ninguém sabe responder. Porque o que a gente está vendo na montagem do governo Bolsonaro é uma série de ilhas, né, de núcleos, como você descreveu,
e que parecem não se comunicar muito entre si. Então, você tem lá o feudo do Paulo Guedes, né, o posto Ipiranga, o cara que é o dono da economia do país. Acho que desde da Zélia Cardoso de Mello, não tem o ministro da Fazenda concentrando tanto poder, né? Ele já não vai ser mais ministro da Fazenda, vai ser ministro da Economia, vai ter no guarda-chuva dele o planejamento, o desenvolvimento industrial, né? Está agregando poder e está nomeando desde o presidente do Banco Central até o chefe da Petrobras. E é um político, é um economista ultraliberal, né, da Escola de Chicago, com ideias radicais de privatização de quase todas as estatais, de retirada do Estado da economia, e chama a atenção que isso vai de encontro ao discurso que o Bolsonaro fez a vida inteira. O Bolsonaro sempre foi um defensor das corporações, da corporação militar. Cada entrevista que ele dá sobre a reforma da Previdência parece que ele está menos convencido de que é importante aprovar essa reforma. Então, esse vai ser um dos choques aí que a gente vai assistir. Do outro lado, você tem a figura dos generais, né? Acho que não é novidade para ninguém que, desde a ditadura, nunca teve tanto militar mandando, né, num governo como a gente vai ter agora. Segundo a Folha ontem, nem no governo Médici, nem no governo Castelo, né? teve tanto militar como agora. Exato. Então, claro que a gente tem que fazer uma diferenciação, né? A gente não está vivendo num regime de exceção. A gente acredita que as Forças Armadas, que essa geração do oficialato que está agora no fim da carreira, no topo da carreira, tem uma mentalidade diferente, né, daquela dos generais de 64, mas, de qualquer forma, é algo que deixa uma certa pulga atrás da orelha de muita gente, né? Imagino que da sua, Zé Maria, seja mais de uma pulga, seja talvez... Tem umas dezenas. Umas dezenas, né, por ter vivido o golpe de 64 e ter sofrido a perseguição que você sofreu. Para quem não conhece o Zé Maria, ele é das figuras que foram mais perseguidas na imprensa brasileira pela ditadura. Teve que sair do Brasil ainda em 64, né? Fez um périplo por vários países. O Fernando Rabelo, com quem eu tive a honra de trabalhar no JB, filho dele, foi bem cedo também morar no Chile, depois foram para a França, enfim, viveram aí essa agonia do exílio. O Zé Maria tem um livro ótimo sobre isso, chamado Diáspora, que eu recomendo para todo mundo quiser conhecer melhor esse período. Recomendo a leitura. Enfim, então, claro que chama a atenção essa quantidade de militar mandando, né? Porque o político, como ele depende de voto, ele precisa prestar conta para alguém, ele precisa prestar conta para o eleitor. A democracia tem um mecanismo que faz com que o político não possa exagerar demais na maldade, né, ou na medida impopular, porque ele está contando com a eleição lá na frente, né? E esse pessoal do governo Temer está agora percebendo isso e está pagando preço, né? Quase nenhum ministro do Temer conseguiu se reeleger. É impressionante como eles foram quase todos derrotados no Brasil inteiro. Não só os ministros, como também os deputados que mais defenderam ele, todos derrotados nas urnas. E no caso dos generais não tem essa prestação de conta, né? Eles podem fazer o que quiser porque eles estão lá com a garantia, com as prerrogativas, com as aposentadorias e tal. Não dependem da aprovação popular para tomar medidas. Então, você tem, de um lado, esse grupo dos economistas liberais, tem, de um lado, o grupo dos generais, tem, de um lado, essas bancadas mais conservadoras do Congresso, a ruralista, mas também a bancada evangélica, também a bancada da bala, todos eles muito ansiosos por poder, né, por tomar conta do Ministério da Agricultura, tomar conta do Ministério do Meio Ambiente, acabar com o IBAMA, acabar com a FUNAI. Essa turma está indo toda com muita sede ao pote. E tem ali um quarto núcleo, que eu acho importante a gente lembrar, que é o núcleo dos filhos, né? Que são os filhos do Bolsonaro. O presidente eleito tem 3 filhos na política. E filhos que tiveram votações importantes agora, né? O deputado federal mais votado do Brasil e o senador mais votado do Rio. E esses filhos já demonstraram também que fazem questão de estar do lado do pai toda hora. Qualquer entrevista que vocês assistam do Bolsonaro tem um filho sempre atrás. E eles estão, inclusive, desmentindo anúncios feitos pelo futuro chefe da Casa Civil. A impressão que dá para a gente que está acompanhando esse processo é que tem muita confusão, tem uma grande névoa. A gente não sabe exatamente como é que esses grupos vão se articular e quem vai mandar. Acho que isso só vai ficar claro a partir de janeiro. Uma certeza que eu tenho, Zé Maria, é que eles vão brigar bastante. Eles vão brigar bastante. E sempre vai ter alguém
insatisfeito, sempre vai ter vencedores e perdedores, e alguns desses núcleos aí da novela Bolsonaro, eu acho que vão acabar indo para casa mais cedo. Ou não, você falou que vai ficar mais claro, ou não, né? Ou não, eu digo assim, a partir de janeiro, né, eu acho que os conflitos vão ficar mais explícitos, né? Talvez não fique claro quem vai vencer, quem vai sobressair, né, quem vai impor sua vontade. Mas eu acho que as contradições desse grupo, desse grande amarradão aí, dessa mistura de jacaré com cobra d'água, elas vão ficar mais claras a partir de janeiro. O Bolsonaro, ele não tem grupo político, ele se filiou a um partido nanico, um partido de aluguel, no último prazo limite da filiação partidária, em abril. Ele está levando junto com ele, nessa nova bancada aí desse partido PSL, muita gente que nunca entrou na política, gente que é youtuber, gente que é coronel da Polícia Militar, enfim, radialistas, delegados de polícia. É uma turma que não sabe ainda manejar bem essas alavancas, esses botões aí do poder. Então, acho que vai ter muita topada, vai ter muita bateção de cabeça. Para nós, jornalistas, certamente vai ter uma garantia de muito trabalho aí pela frente para explicar essa grande confusão para o público. Em relação à sua outra pergunta das reservas internacionais, Zé Maria, o que eu diria? De fato, isso foi proposto na campanha. A reação, majoritariamente, não foi muito boa. E eu acho que essa reação não foi muito boa porque o Brasil tem um trauma muito grande ainda da hiperinflação, da desvalorização da moeda e da instabilidade, da quebra do país e do resgate do FMI. Isso foi uma constante durante o fim da ditadura, ali no governo Figueiredo, quando, de fato, eles quebram de vez. A ditadura ela não caiu só porque ela estava graciosamente abrindo mão de poder, ela caiu porque ela ficou apodrecida, porque perderam completamente o controle sobre a hiperinflação, sobre a carestia, o desemprego. E a democracia levou muito tempo para ajeitar, para botar esse trem de volta no trilho. O Sarney não conseguiu, o Collor não conseguiu, falhou tragicamente com o plano Collor, e o próprio Itamar tentou, se não me engano, 4 ministros da Fazenda, até que o Fernando Henrique tomou posse com aquela equipe que fez o Plano Real. E a gente vem de um período positivo de estabilidade da moeda, tanto no governo Fernando Henrique, quanto no governo Lula, e no primeiro governo Dilma. O segundo governo Dilma deu um choque, deu um susto. A gente teve inflação aí de novo roçando os 2 dígitos. Acho que ninguém quer viver isso de novo. Então tem uma preocupação muito grande quando se fala em queimar reserva, quando se fala, como agora se falou, em acabar com o fundo soberano. Tem um receio muito grande de que a gente possa perder esse colchão que, bem ou mal, está garantindo ainda o nosso realzinho valer alguma coisa na carteira. Vamos à última pergunta. Boa noite, como é que você chama? Zé Maria, não podia perder a oportunidade, ao lado do Zé Maria Ravelo. Eu queria uma reflexão sua sobre a mídia. Eu acho, apesar de não fazer esse coro tão duro assim, de que a mídia é parcial, mas eu acho que faltou isonomia da mídia nos momentos cruciais. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso. E também fazer um breve comentário sobre esse 7-1 da Dilma aí entre novembro e março de 2015. Ela fez um regime, e eu, como fazedor de remédio, eu acho que ela tomava um Racumin. Essa quarentena aí, ela entrou num portal, ela ficou muito tempo sem dar entrevistas, Ninguém sabia o que acontecia. Eu acho que ela Com a dose. Uma bad trip, Olha, eu não... Nós temos uma sociedade que começou lá em 2013 a se polarizar e que hoje, na campanha e na eleição agora de 2018, ficou muito evidente, uma coisa que eu não tinha visto na sociedade brasileira, muito ódio. O dia que o Bolsonaro ganhou, as pessoas eu não vi em Belo Horizonte, nem no centro da cidade, nem onde eu moro, as pessoas felizes. Eu vi as pessoas com ódio. E isso continua. Então, numa ponta, você tem isso. Essas pessoas estão sendo parte da sociedade, está sendo mobilizada com coisas, com apelos
complicados, o anticomunismo, um moralismo forte, né? E muita violência, né? Na outra ponta, você tem um desequilíbrio dos poderes. Acho que a gente, quando eu penso no judiciário, essa última coisa que aconteceu no Rio, eu não vi, eu não tenho a menor ideia do que o governador Pezão fez, mas ninguém me mostrou as provas de que, de fato, era o caso de prender, né? Às 6h, dentro do palácio, né? Então, tem um desequilíbrio aí, como se o judiciário crescesse muito, o legislativo e o executivo reduzisse, e o poder ele é intrusivo, né? O que acontece? Então, qual que é a minha pergunta antes que o Afonso me faça? Dentro disso, desde o impeachment, não tem um processo de corrosão nas instituições democráticas? Isso não é um risco? Existe um risco para a democracia? Não no sentido de que nós vamos ter um golpe como em 64, não vamos, mas no sentido de que a democracia está sendo corroída por dentro, né, está sendo corrompida, já que nós estávamos falando de corrupção, né, e que isso, com essa sociedade polarizada e com esse tipo de bateção de cabeça que você está identificando e de conflito no governo, isso não pode trazer um problema, quer dizer, ou eu estou sendo muito pessimista. Só completando, você acredita que eu vou pegar carona? Pois é. Não, acabou de entrar na rede um Twitter do Ricardo Lewandowski entrando no avião, você viu isso? Pois é. Então não vou contar também, não, todo mundo viu. Vamos nessa. Eu queria começar pela pergunta da Heloísa. Quando você pergunta se a gente está vivendo uma corrosão da democracia, ou um esgarçamento desse tecido democrático, desse pacto aí democrático. Eu acho que, por um lado, te responderia sinteticamente que sim. Eu não sou um cientista político, eu sou apenas um jornalista, tento explicar algumas coisas, mas, às vezes, eu mesmo me vejo confuso. Acho que, em vários momentos aí dos últimos anos, no Brasil, quem disse que sabia o que estava acontecendo estava mentindo, né? A gente tem que admitir, às vezes, ter uma certa humildade de admitir que não está conseguindo pegar o retrato todo. E o papel dos historiadores é muito importante, porque também, quando a gente vive o tempo e a gente participa da cena, a gente tem uma visão condicionada pelo nosso ponto de vista, pela nossa própria participação, pelo lugar onde a gente estava. E tem algumas coisas sobre esse processo histórico brasileiro que só vão ficar claras no futuro. Certamente, os historiadores vão ter mais instrumentos, mais frieza e mais perspectiva para refletir sobre esse processo da queda da Dilma, do governo Temer, da eleição do Bolsonaro, do que a gente tem hoje. Mas vamos lá. Eu acho que a gente está vivendo, sim, essa fragilização da democracia no Brasil. E acho também que a gente está vivendo um desbalanceamento aí no equilíbrio dos poderes. Claramente, a partir da Lava Jato, a gente teve um superpoder judiciário e teve também, não é um poder, é chamado às vezes de quarto poder, né, o Ministério Público também é um super Ministério Público. Em algum momento, esses dois segmentos foram quase vistos como entidades acima de qualquer crítica. Eu falei já disso um pouco anteriormente, mas eu insisto nessa ideia. E uma experiência que eu tive como colunista ainda na Folha foi de que, às vezes, a reação da opinião pública era mais violenta quando você criticava um procurador ou um juiz do que quando você criticava o político no qual ele votou, né? Como a minha coluna sempre foi muito crítica, eu já estou acostumado com uma certa reação extremada de uma parte. Eu sempre estou desagradando alguém, acho que isso faz parte do jogo, né? Se eu quisesse, se eu não tivesse disposto a isso, acho que eu tinha que fazer outra coisa. Mas eu me lembro de uma coluna que eu escrevi fazendo críticas ao juiz Sérgio Moro, críticas específicas, porque eu acho que, no saldo geral, não falando sobre a figura do Moro, mas eu acho que, no saldo geral, a Lava Jato tem muita coisa positiva. Eu te diria que o saldo dela é positivo.
revelar coisas que aconteceram mesmo, né? A Petrobras foi saqueada mesmo, as empreiteiras mandavam nos partidos mesmo, e essas coisas aconteceram, né? As pessoas não inventaram essas coisas. Agora, teve muito atropelo, teve muito abuso e teve algumas injustiças, né? Eu não quero entrar em casos específicos, mas eu acho que tem vários casos aí que eles atravessaram uma linha ou que eles ignoraram aquilo que estava na letra da lei. E a letra da lei tem que ser preservada para os amigos e também para os inimigos, né? Ou vice-versa. Então, acho que isso, de fato, está acontecendo. A Ângela Alonso, enfim, também historiadora, tua colega, no livro recente, ótimo, lá o Conflitos, enfim, na exposição, e diretora do SEBRAP, ela outro dia escreveu uma coluna na Folha que me chamou muito a atenção, que ela descreve a eleição do Jair Bolsonaro como uma espécie de um funeral ou de um epílogo da nova república, né? Aquele sistema que se estabeleceu no Brasil depois do fim da ditadura, né, de social-democracia, de alternância de poder entre um partido mais centro-esquerda e um partido de centro-direita, das garantias da Constituição de 88, da proteção das minorias, tudo isso agora está meio em xeque com a eleição do Bolsonaro, né? Essa lógica se quebrou. E eu acho que isso é um fenômeno que a gente tem que ver com uma certa preocupação, porque a gente não sabe ainda no que isso vai dar. A gente quer, naturalmente, que o país se liberte de algumas amarras que ele tinha, né, de alguns vícios aí desse sistema, especialmente aí nessa relação promíscua do público com o privado, mas claro que tem um certo receio, eu acho que um receio fundado aí de isso abrir caminho para uma escalada de autoritarismo, de supressão de direitos. Acho que ninguém pode desejar isso. Por outro lado, Elo, eu acho que é importante a gente também lembrar que o Brasil ele não é uma ilha, né? A gente está num mundo que está sofrendo transformações muito fortes e muito aceleradas, né? A gente tem um movimento mundial de extrema-direita, de populismo de direita, que começou no leste europeu, que foi para os Estados Unidos, que depois voltou para a Inglaterra com o Brexit, que agora está produzindo uma coisa que ninguém está entendendo direito, que está acontecendo na França há uma semana, com esses protestos violentíssimos. Acho que vocês devem estar acompanhando esse movimento dos coletes amarelos, é uma turma que vai para a rua, uma certa indignação difusa, sem uma causa muito específica, e que está incendiando o carro, derrubando, tombando coisa, e está tombando junto com isso a popularidade do presidente Macron. Na Espanha, a direita teve uma vitória agora na Andaluzia, na eleição regional. Isso está acontecendo em vários países do mundo, em várias democracias até mais estáveis do que a nossa. Então, enfim, é um processo que eu também estou tentando, até para informar melhor o leitor, estou tentando me informar melhor do que está acontecendo lá fora. Eu, no mês passado, retrasado, li aquele livro Como as Democracias Morrem, que virou um sucesso aqui no Brasil, e muita coisa do que ele descreve ali, do que aconteceu na Hungria, do que aconteceu na Polônia, do que aconteceu nos Estados Unidos, eu me pergunto se não vai acontecer aqui. E me pergunto com preocupação, porque esses países estão vivendo, de fato, um desgaste preocupante da democracia. E a tese desses dois professores de Harvard é que justamente a gente não vive mais uma época das quarteladas, né, do golpe militar, do sujeito que vai lá e depõe e acaba com a democracia num ato de força. A democracia está sendo corrompida ou corroída por dentro, né? Os próprios mecanismos dela, como as eleições, como as consultas populares, estão sendo burlados ou tensionados de uma forma que se voltam contra aquilo que o sistema deveria preservar. Então, acho que a gente está vivendo um pouco uma peculiaridade brasileira, mas também um pouco essa onda mundial aí de populismo de direita. Vamos lá, tinha uma pergunta sobre o papel da imprensa nessa história toda. Se a imprensa trata de formas diferentes, é que eu entendi bem essa pergunta. Olha, eu não me sinto muito à vontade assim como crítico de mídia, porque, enfim, eu faço parte dessa imprensa, né? Isso não significa ter uma atitude corporativa de dizer que tudo que a imprensa faz é certo, que eu sou contra criticar e tal. Pelo contrário, eu acho que os jornalistas são aqueles que mais têm que se criticar, mas, assim, eu me julgo... eu procuro fazer o meu papel com correção e com base nas minhas convicções e tal, naquilo que eu acredito está sendo certo, e acho que cada um tem que prestar contas para si próprio e para os seus leitores, né? Eu acho desejável que a gente tenha uma imprensa plural, que a gente tenha gente com pensamento mais progressista, mais conservador, enfim,
formas diferentes de ver o mundo, se a gente tem na sociedade, eu acho importante ter na imprensa também. Em alguns momentos, a gente, às vezes, acha que um segmento está mais representado do que o outro, né? Isso, de fato, ocorre. Mas eu acho que o importante é que dentro dessa diversidade de vozes, de pontos de vista, você tenha compromissos básicos, por exemplo, com a democracia, né? Eu acho que o que me preocupa é quando você vê a democracia sendo relativizada, né? Isso eu acho que a gente não pode concordar, não pode admitir de forma nenhuma. Tinha uma pergunta sobre a questão do sumiço da Dilma em janeiro, né? Eu não acho que tenha sido por causa do regime da Dilma. Até me pergunto se a gente faria essa pergunta se fosse um homem que tivesse emagrecido, né, na mesma velocidade que ela. Acho que provavelmente a gente não se perguntaria isso. Então tem aí um pouco também de uma dificuldade de lidar com a figura feminina no poder no Brasil. Acho que é um preconceito que às vezes a gente deixa externar nesses momentos e que a gente não deveria... acho que não se trata disso, né? A Dilma, em janeiro de 2015, ela tinha acesso às mesmas pesquisas que nós tínhamos, ela via que a popularidade dela estava em queda, e foi feita uma opção ali pelo governo. Ela, na época, ouvia muito o João Santana, que era o marqueteiro do governo, e ele a aconselhou a sumir e deixar que o Joaquim Levy desse as más notícias, né? Tem aquele velho princípio lá do Maquiavel, de que você deve fazer o bem aos poucos e o mal de uma vez só. Eu acho que ela subverteu, ela errou ali na receita do Maquiavel em várias frentes, mas nessa também, porque ela deixou o Joaquim Levy fazer o mal aos pouquinhos, né? Então ele ia apresentando as medidas de arroxo a conta-gotas, o capital político dela ia se esvaindo, e ela, em vez de defender o que ela estava fazendo e de comunicar para a população e de explicar o que estava acontecendo, ela optou por sumir. Eu acho que parte do papel do presidente da República, talvez a parte principal seja, de fato, governar, né? Tocar a máquina, nomear, demitir, liberar dinheiro, aprovar a obra, definir o que é prioridade. Mas tem duas tarefas muito importantes que eu acho que um presidente nunca pode negligenciar. A primeira é negociar com o Congresso, né? Porque felizmente, a gente vive numa democracia com separação de poderes e nenhum presidente pode decidir tudo sozinho, né? Ele precisa, por pior que seja o Congresso que está aí, ele é o Congresso eleito pela população. E ele está lá para representar diferentes pontos de vista, diferentes interesses, diferentes estados, né? Então, tudo tem que ser negociado. A Dilma certamente negligenciou essa tarefa. Ela não gostava de conversar com os políticos e ela deixou que os políticos tomassem as decisões sozinhos no lugar dela. E a segunda coisa que eu acho que é uma obrigação de qualquer governante é conversar com a população. Ninguém pode querer se eleger e só prestar contas daqui a 4 anos, na próxima eleição. E ainda mais quando você tem uma agenda impopular, uma agenda de arroxo, de sacrifícios, você tem que dizer para as pessoas o que você está fazendo, por que você está fazendo e o que tem lá na frente. Eu acho que quando o governante se esconde, ela não foi a única, né? Alguns governantes se esconderam também em 2013, governadores, prefeitos. Isso não dá certo. Especialmente porque hoje em dia, como as pessoas têm a rede social, a insatisfação ela vem à tona muito mais rápido. Eu acho que ela não soube lidar com esse negócio. E tinha uma pergunta sobre a Cambridge Analytics. Eu não sei dizer, essa história, essa para mim é a história mais desafiadora para o jornalismo agora. É contar como é que foram esses movimentos de rede social, de WhatsApp, esses movimentos do subterrâneo da internet na eleição de 2018, e que não só beneficiaram o Bolsonaro, como a gente sabe, mas também produziram fenômenos eleitorais fortíssimos nos estados. Gente, aqui em Minas Gerais, quem sabia quem era Romeu Zema há 6 meses? Quase ninguém. No estado do Rio, foi eleito o Wilson Witzel, que é uma figura que as pessoas ainda estão aprendendo a dizer o nome dele. Ele era um personagem completamente desconhecido, faltando 3 semanas para a eleição. Nós, lá no Globo, fizemos um debate, organizamos um debate entre os 5 principais candidatos ao governo do Rio. Esse debate foi realizado, não sei se em agosto ou em setembro, mas já era a reta final da eleição. Foram convidados para o debate Eduardo Paes, Romário, Garotinho, Índio da Costa e Tarcísio Mota. Ninguém nem lembrou do Witzel.
E ele também não se sentiu preterido, porque ele não aparecia nas pesquisas, era um personagem que parecia ser um personagem, um coadjuvante da eleição. De repente, na última semana, teve um movimento maciço de rede social, em que o eleitor do Bolsonaro foi bombardeado com a notícia de que ele seria o candidato do Bolsonaro. Esse eleitor acabou fazendo o voto casado, e quando abriram a urna no domingo, o Witzel tinha 41% dos votos. Um personagem que tinha descido de paraquedas na eleição. Então, isso foi a Cambridge Analytics, isso foi a compra de disparos em massa no WhatsApp, a gente não sabe ainda. De fato, é um mundo muito novo, acho que é muito novo para o jornalismo, é muito novo para a justiça eleitoral, e é muito novo para os próprios políticos. Né? Os políticos que não se organizaram para esse novo mundo da rede social quebraram a cara. Eles foram surpreendidos com as urnas também. Então, acho que essa surpresa, ela ocorreu, e agora a nossa tarefa de todos esses atores é investigar. Né? O nosso papel é esse, investigar o que aconteceu. A Folha de São Paulo já conseguiu puxar um fiozinho desse novelo, quando mostrou lá a questão dos disparos em massa, comprados aí no esquema aparentemente de Caixa 2. Mas eu acho que essa é uma apuração em andamento. Eu posso te dizer que lá no Globo nós estamos trabalhando nisso, estamos correndo atrás, tem repórteres que estão já há bastante tempo correndo atrás dessas informações. E como tudo no jornalismo vai ser uma corrida, né? Todos os veículos estão tentando trazer a informação primeiro. A gente vai saber ainda. Não sei se foi a Cambridge Analytics, mas algumas empresas aí que ainda estão na sombra tiveram uma atuação importante em 2018. Bernardo, só antes de encerrar, convidar todos aqui. O Zé Maria está lançando o livro História Geral de Minas, da chegada dos primitivos habitantes 12 ou 13 mil anos atrás até os dias atuais. É modesto, né? É uma coisa pequena, né? 12 mil até hoje, fácil, né? Os textos são do Zé Maria, do João Antônio de Paula, Fernando Correia, em memória, Ricardo Faria, editado pela editora Grahar. Vai ser no dia 10 de dezembro, 18h30, no BDMG. Estão todos convidados. Vou estar lá, Zé. Viu? Bernardo, eu queria pedir para você encerrar. Tá certo. Espero que tenha lançamento no Rio também, Zé. Vamos torcer por isso, para você levar o livro para o Rio de Janeiro. Em março? Maravilha. Estaremos lá. Gente, eu queria agradecer vocês estarem até esse horário aqui. Acho que todo mundo teve um dia de trabalho hoje, depois veio para cá para conversar. Isso é sinal de que está todo mundo interessado, né, em saber o que aconteceu nesse passado recente, o que vai acontecer com o país. Eu estou interessado também, estou com as mesmas dúvidas que muitos de vocês. Espero que, ao longo aí desses próximos meses, próximos anos, de alguma forma a coluna ajude, para quem tiver a oportunidade de ler no Globo, de acompanhar, ajude também a decifrar esse jogo. E eu costumo dizer, Afonso, que a política é um assunto muito maçante, né, um assunto indigesto. Enfim, o meu desafio diário ali, quando eu escrevo sobre esse assunto, é não azedar ainda mais o café da manhã do leitor. Entendeu? Eu procuro fazer isso e dar o meu maior esforço para não transformar aquele assunto que já provoca azia, já provoca um certo desencantamento, para não transformar ele numa coisa ainda mais árida. Eu não sei se eu consegui fazer isso aqui hoje, acho que não. Mas eu, no livro e nas colunas, eu tenho muito esse esforço de tratar da política também com um pouco de humor, um pouco de leveza. Eu acho que sem humor a gente não vai até a esquina. Né? O Brasil já está sufocante demais para a gente ver as coisas só com pessimismo e com espírito negativo. Então, para quem tiver interesse em ler o livro, eu garanto que vocês pelo menos vão conseguir dar algumas risadas aí com essa tragédia brasileira, né? Que ela seja um pouco mais comédia do que tragédia nesses próximos tempos, né? Sem dúvida, a gente vai ter alguns momentos ali de alívio cômico, já está tendo, né, com esse novo governo, né? Eu acho que o pão com leite condensado, né, esse folclore desse novo governo, sem dúvida, também vai dar muito material de trabalho para os humoristas e para os chargistas, né? Às vezes eu fico lá escrevendo, quebrando a minha cabeça para fazer uma coluna, tentar explicar o que está acontecendo, mostrar esse é o assunto do dia, e aí eu vou ver o jornal. A gente tem a vantagem de conseguir ler o jornal de amanhã, de noite ainda, né, no computador.
E aí eu bato o olho na charge do Chico Caruso. E eu falo, cara, esse cara, além de ser um gênio, né, e eu não sou ninguém para competir com um gênio, ele conseguiu, num traço, numa expressão, num desenho, dar o recado muito melhor, né? Então, vai conseguir mais ainda nesse período. Eu acho que vai ser um período que a gente pode sofrer, mas acho que a gente também vai dar umas risadas. Ele que fala que a felicidade é o pior estado para o humorista, né? Quando o país está bem, tudo bem, o humorista sofre, né? E para o jornalista é um pouco assim também, né, Afonso? Quando a gente tem muita estabilidade, muita normalidade, né, tem o céu muito, muito limpo, sem nuvens, sem essas nuvens todas, a gente fica um pouco sem assunto, né? Então, de alguma forma, claro que ninguém quer viver numa crise permanente, né? Isso cansa. Mas esse tempo de muita tormenta para o jornalista também é um tempo muito interessante, né? É muito desafiador e muito interessante. Eu acho que eu tive o privilégio de viver esse tempo muito de perto, lá em Brasília, nesses últimos 3 anos, e eu estou sentindo que a gente vai ter mais um período bastante atarefado aí pela frente. Gente, Feliz Natal para vocês. Obrigado. Obrigado. O Bernardo está lá em cima nos autógrafos, tá?